brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado, extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por 1.000 cruzeiros, conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário, extinção da correção monetária generalizada, escala móvel de salários, congelamento total de preços, tarifas e serviços. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. A ministra da Economia garante que o salário real será preservado. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. Pela primeira vez, um presidente atravessa a pé a Praça dos Três Poderes com todos os ministros. Nossos comentaristas que passaram o dia todo de plantão em Brasília vão explicar nesta edição os detalhes das mudanças na economia. O ministro Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. Tudo começa com o ajuste fiscal. Dia de abrir pacote. E os elevadores do Ministério da Fazenda sobem feito inflação, levando assessores apressados. Perto da hora do almoço, desce o ministro Fernando Henrique. Vai ao Palácio do Planalto, gravar a mensagem que o país vai assistir de noite na TV. Nenhuma surpresa, o que eu disse já. E o primeiro a aprovar o plano é o presidente Itamar Franco, junto com o ministro do Planejamento. À tarde, o anúncio do plano confirma. Desta vez não há surpresas. Não há confisco, nem congelamento, ninguém mexe na poupança, não vai haver tablita. Como diz o próprio ministro da Fazenda, desta vez o que existe é um processo, que está começando agora e que, para dar certo, precisa do apoio do Congresso e da adesão voluntária da sociedade. O peso que a negociação política tem neste plano aparece na hora de organizar a mesa. Minutos antes da entrevista, saem os técnicos e entram os políticos. Os secretários da Receita e do Tesouro cedem lugar aos líderes do governo no Congresso. Eles têm a missão de convencer senadores e deputados a aceitar as mudanças da Constituição que são fundamentais para o plano dar certo. Primeiro vem o ajuste fiscal, um corte de 22 bilhões de dólares no orçamento, ou 5 trilhões e meio de cruzeiros reais. Junto com ele, o governo quer que o Congresso crie um fundo de emergência, reservando 15% de todos os impostos para pagar programas sociais. Ainda assim, é preciso mais dinheiro para equilibrar as contas. A ideia, então, é aumentar todos os impostos em 5%. Haverá um sacrifício, indiscutivelmente. De todos, de todos. Entretanto, nem o Estado, nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Depois que o Congresso mudar a Constituição, o Banco Central começa a divulgar um novo indexador. É a Unidade Real de Valor, URV. Um índice que vai variar todo dia, junto com o dólar comercial. Ninguém é obrigado a usar a URV. Só vai adotar esse indexador quem quiser. O governo vai dar o exemplo, ajustando seus impostos e tarifas a partir de agora pela URV. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. Quando toda a economia estiver atrelada ao novo índice, chegará a hora de mudar de moeda. A URV se transformará, então, em dinheiro, forte e estável. O Brasil quer fazer alguma coisa. O desânimo que muitas vezes se sente aqui e ali, e ainda talvez ontem isso tenha aumentado, esse desânimo não é um desânimo de quem não acredita no país, é um desânimo de quem está olhando para cima e não vê sinal. Estamos soltando aqui, emitindo aqui alguns sinais. A grande diferença deste plano é que ele não teve um dia D. Nada entrou em vigor hoje, por decreto, automaticamente. É só você olhar pra cara que você vê logo que esse sujeito é um cabra de bem. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente,
fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. O Brasil precisa muito da força da gente. Levanta a mão, o Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Levanta a mão, Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Dos maiores aumentos do salário mínimo em 40 anos. Redução de impostos dos produtos da cesta básica de alimentos. Redução dos preços da cesta básica da construção. Resultado: aumento de 37% no consumo, 52% só na classe C. E o salário mínimo, que não comprava nenhuma cesta básica e meia, hoje compra 2 cestas e meia. Mas a grande mudança feita por Lula aparece mesmo na vida das pessoas. Marcelo Orozco, professor do Senai, realizou um sonho: comprar um computador para o filho. Eu cheguei de surpresa, trouxe a caixa, tudo, ó, pessoal, tem computador aí. O computador foi uma festa, né? A vendedora Jassanã Peçanha mobiliou e reformou a casa. Eu tô conseguindo fazer coisas que há 1000 anos que eu pretendia fazer e não consegui. E agora, graças a Deus, eu tô conseguindo. Então, é sinal de que tá melhorando, né? Um mês comprou um DVD, outro mês comprou um guarda-roupa. A minha vida melhorou bastante. A gente vive mais ou menos no mesmo padrão, a classe média, pelo menos, que é o meu caso, né? Eu creio que se melhorou para mim, melhorou para os outros também. E o casal Robson e Maria Aparecida está construindo uma vida mais digna e feliz. Nós compramos esse terreno aqui para construir isso aqui. Devido ao que ele ganha, né? A gente tem que ir de acordo com o que tem. As coisas têm baixado bastante, né? Cimento, tijolo. Antigamente a gente não poderia comprar um DVD, uma TV de 29, né? Hoje em dia a gente já pode comprar. Os preços estão mais acessíveis, a gente pode comprar financiado. Aí depois nós vamos terminar de cobrir a cozinha, o quarto que falta. A gente vai subindo conforme a gente vai melhorando o poder aquisitivo. O sonho do brasileiro é que melhore e nós vamos conseguir. Junto a gente consegue. Aumento do poder de compra. Uma conquista para milhões de brasileiros. A crise que o governo anterior deixou. Para enfrentá-la, foi preciso um grande esforço. Primeiro, controlar a inflação. Depois, fazer a economia crescer de novo. E, por fim, reduzir impostos de alimentos e materiais de construção. Os preços começaram a cair. Muita gente pôde comprar mais. E o Brasil venceu a crise. Crédito mais acessível. Outra revolução feita por Lula. Hoje, aposentados e trabalhadores têm direito ao crédito consignado. Um empréstimo com desconto na folha de pagamento e juros de só 2%. Essa modalidade de crédito já movimentou 35 bilhões de reais. Dinheiro que entrou na nossa economia e gerou mais empregos. Boa noite. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos nesta sexta-feira. As principais bolsas da Ásia e da Europa registraram perdas gigantescas. No Brasil, a Bovespa interrompeu os negócios pela terceira vez na semana.
A forte queda das bolsas europeias fez o investidor correr para vender ações aqui no Brasil e cobrir os prejuízos lá fora. Foi uma semana dura na bolsa, a pior desde 1997. Por causa do pânico, os negócios foram interrompidos 2 vezes na segunda-feira e a queda foi se repetindo todos os dias. Hoje, mais uma vez, o pregão foi paralisado. A Bovespa fechou em baixa de 3,97%. Na semana, a queda acumulada foi de 20%. Em 2 meses, os investidores que têm dinheiro aplicado na bolsa perderam 550 bilhões de reais por causa da desvalorização das ações. Para se ter uma ideia do que isso significa, é como se 2 empresas do tamanho da Petrobras desaparecessem. É como se tivesse comprado um carro, um apartamento, ele está valendo metade do valor, que as pessoas acabam se sentindo mais pobres e com isso elas deixam de consumir, elas trocam o consumo de algum produto mais caro por um produto mais barato, até porque ela sabe que no futuro ela pode não ter esse dinheiro. E sem dinheiro a economia real não funciona. Já está difícil conseguir crédito. Alguns bancos reduziram prazos de financiamentos e elevaram as taxas de juros. O homem comum deve tomar cuidado para tomar crédito. Ele deve saber que hoje uma flutuação econômica dessa natureza pode atingi-lo. A alta do dólar também dificulta a vida de quem depende de importados. Em Manaus, algumas empresas deram férias coletivas aos funcionários. 70% da matéria-prima usada na produção de eletroeletrônicos vem do exterior. Até os produtos de Natal foram afetados. Os atacadistas suspenderam as vendas para os supermercados até que as oscilações do dólar diminuam. E hoje, apesar das atuações do Banco Central para conter a cotação, o dólar subiu forte. A moeda americana fechou o dia cotada a R$ 2,32, alta de quase 7%. Minhas amigas e meus amigos, quero dizer com toda serenidade que a crise não nos assusta. O país está preparado e tem comando. Seguiremos acompanhando com lupa a situação da economia 24 horas por dia. O que tiver que ser feito será feito, no tempo certo e na dose adequada, e sempre dialogando com o país. Mas é fundamental que todos façam sua parte. É importante que os empresários sigam investindo. É imprescindível que os trabalhadores defendam a produção e o emprego. Já o setor financeiro deve trabalhar para estimular o crédito e baixar os juros que estão muito altos. E você, meu amigo e minha amiga, não tenha medo de consumir com responsabilidade. Se você está com dívidas, procure antes equilibrar seu orçamento. Mas se tem um dinheirinho no bolso, ou recebeu o 13º e está querendo comprar uma geladeira, um fogão ou trocar de carro, não frustre seu sonho com medo do futuro. Porque se você não comprar, o comércio não vende. Se a loja não vender, não fará novas encomendas da fábrica. E aí a fábrica produzirá menos. E a médio prazo, o seu emprego poderá estar em risco. Assim, quando você e sua família compram um bem, não estão só realizando um sonho. Estão também contribuindo para manter a roda da economia girando. E isso é bom para todos. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, comentou hoje o fato de o Brasil ter superado o Reino Unido e passado a ocupar o posto de 6ª maior economia do mundo. A informação está no estudo do Centro de Pesquisa para a Economia e Negócios da Inglaterra. Para Mantega, o Brasil vai continuar com um ritmo de crescimento maior do que outros países e destacou que hoje o Brasil é respeitado e cobiçado. Segundo o ministro, a tendência é que o Brasil se mantenha entre as maiores economias do mundo nos próximos anos. Atenção! Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Significa enxergar o trabalhador como cidadão e, por isso, pleno de direitos civis. Enxergá-lo também como consumidor, com condição de comprar todos os bens e serviços que sua família precise para viver de maneira cômoda e feliz. Faz parte desta luta o esforço do governo para reduzir os juros. A economia brasileira só será plenamente competitiva quando nossas taxas de juros, seja para o produtor, seja para o consumidor, se igualarem às taxas praticadas no mercado internacional.
Quando atingirmos este patamar, nossos produtores vão poder produzir e vender melhor e nossos consumidores vão poder comprar mais e pagar com mais tranquilidade. Vem daí o esforço que o governo faz para equilibrar a economia, o que tem permitido a queda contínua da taxa básica de juros. Vem daí também a posição firme do governo para que bancos e financeiras diminuam as taxas de juros cobradas aos clientes, nos empréstimos, nas compras a prazo e nos cartões de crédito. Nos últimos anos, nosso sistema bancário é um dos mais sólidos do mundo. Está entre os que mais lucraram. Isso tem lhes dado força e estabilidade, o que é bom para toda a economia. Mas isso também permite que eles deem crédito melhor e mais barato aos brasileiros. É inadmissível que o Brasil, que tem um dos sistemas financeiros mais sólidos e lucrativos, continue com um dos juros mais altos do mundo. Estes valores não podem continuar tão altos. O Brasil de hoje não justifica isso. Os bancos não podem continuar cobrando os mesmos juros para empresas e para o consumidor, enquanto a taxa básica Selic cai, a economia se mantém estável e a maioria esmagadora dos brasileiros honra com presteza e honestidade os seus compromissos. O setor financeiro, portanto, não tem como explicar esta lógica perversa aos brasileiros. A Selic baixa, a inflação permanece estável, mas os juros do cheque especial, das prestações ou do cartão de crédito não diminuem. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil escolheram o caminho do bom exemplo e da saudável concorrência de mercado, provando que é possível baixar os juros cobrados aos seus clientes em empréstimos. Posso perguntar sobre a sua gestão no Ministério da Fazenda? Oi? Queria perguntar, então, sobre a sua gestão no Ministério da Fazenda, para a gente não ficar falando mal dos outros, então, que o senhor falou que não gosta. Queria falar sobre teto de gastos, que a gente já entrou um pouco nesse assunto. Quando a gente conversa com economistas de diferentes vertentes, eles têm visões diferentes sobre o teto, né? Os mais liberais avaliam que foi uma medida positiva, os mais desenvolvimentistas são muito críticos, falam que o teto foi um erro, que restringiu gastos em áreas importantes como financiamento ao SUS, como assistência social. Mas seja a direita ou a esquerda, parece que tem um consenso entre os economistas de que o teto de gastos tem um problema grave de desenho, o que torna difícil ele ser cumprido e acaba gerando esses inúmeros remendos que foram feitos nos últimos anos. Então, como ministro da Fazenda à época da criação do teto, eu queria saber como é que o senhor responde a essas críticas de que o teto de gastos teria sido mal desenhado. É muito simples, porque nessa crítica tem um pressuposto, que é compreensível esse pressuposto, mas ele é errado.
O pressuposto é o pressuposto que não se pode cortar, de fato, despesas. Você só pode deixar de crescer despesas. Aí, de fato, fica um problema. Se você... todo o custo de financiamento da máquina pública, etc., você não pode mexer, tá bom, aí você fica mexendo só aqui, ó, na despesa chamada discricionária, investimento, programa social, e aí essa crítica aparece, tá certo? Se isso fosse verdade, a crítica seria procedente, só que não é. O teto, ele foi feito exatamente para forçar a definição de prioridades e criar condições para aprovar as reformas. Por exemplo, não foi feita a reforma da Previdência no governo do Michel Temer, por problemas políticos do próprio presidente, etc., que teve que enfrentar naquele ano de 2017, quando, inclusive, já estava, o número de votos já devidamente contabilizado que ia passar a reforma da Previdência. Tudo bem, mas o trabalho estava feito, passou logo em seguida. Que bom. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que, se não existisse o teto, não teria passado a Previdência. Porque a Previdência era necessária ser feita, senão ia ter o problema de saída no governo, logo em 2019, com o teto. Então, foi feita a reforma da Previdência, foi aprovada. Opa, que bom. Então, a vantagem do teto é isso, ele é um teto duro que cria condições e, de uma certa maneira, força que se defina prioridades. O que é prioritário? É gasto social? Perfeitamente. É isso mesmo, concordo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos cortar o custo de financiamento da máquina pública, por exemplo, e cortar despesas que são menos prioritárias. E isto, sim, é a grande vantagem do teto. Porque se... Nossa concepção, nós estamos fazendo uma reforma de Estado. Nós estamos dizendo que a velha Previdência quebrou, que a velha Previdência é iníqua, transfere renda perversamente dos mais pobres, justamente para os mais favorecidos, sejam os servidores públicos, sejam os militares, sejam os legisladores. Essa transferência de renda é perversa. Nós estamos dizendo que a incidência dos impostos é também perversa, porque duplica o custo do salário, o trabalhador ganha pouco e custa muito para as empresas. E nós estamos dizendo que marchar rumo à nova Previdência é algo que os senhores terão completo poder de decisão para fazer. Os senhores aprovaram essa reforma que está aí, e isso é praticamente uma decisão do Congresso, se aprovar a reforma que está aí, com a potência fiscal necessária, coloca-se uma opção de ir em direção ao regime de capitalização. E se os nossos filhos quiserem entrar para esse novo regime, eles entram. Se quiserem ficar no antigo, e eu espero que todos que sejam contra esse regime sugiram aos seus filhos que fiquem no antigo. Se quiserem, aprovem o antigo e condenem as gerações futuras a ficar só com o antigo. O que nós estamos criando não, em nenhum momento, atinge o antigo. Nós estamos criando uma alternativa para as futuras gerações. Elas podem ficar no antigo ou irem para a nova. É isso que está sendo submetido aos senhores. Um dia histórico na Bolsa Brasileira. O Ibovespa subiu 1,36% nesta segunda-feira e encerrou a sessão aos 135.778 pontos, marcando uma nova máxima histórica. O índice, o principal da Bolsa, quebrou o recorde anterior, de dezembro do ano passado. Vários fatores animam os investidores, entre eles a expectativa de corte nos juros nos Estados Unidos agora em setembro. O Ibovespa, que reúne as ações de empresas mais negociadas como a Vale e a Petrobras, registra ganhos de 6,3% em agosto e no acumulado de 2024, alta de 1,19%. O dólar fechou nesta segunda-feira em baixa de 1%, cotado a R$ 5,41. Nos Estados Unidos, os principais índices de ações também encerraram a sessão no positivo.